O homem nasceu para viver na presença de Deus. Essa é a grande busca do homem. O homem nasceu para viver na presença de Deus. E esta deve ser a grande busca do homem. Viver na presença de Deus. Essa deve ser a nossa busca. Com que finalidade? O propósito principal é a felicidade. Nós só podemos ser felizes quando fizermos a nossa volta, o nosso olhar voltado para Deus. A nossa felicidade está em vivermos na presença de Deus. Buscar outro caminho para a felicidade é um engano, pois o homem foi feito por Deus e para Deus. E o homem só vai ter descanso quando ele repousar em Deus, quando ele viver na presença de Deus. Aí ele vai encontrar realmente a paz que ele tanto almeja. Aí vai completar aquele espaço vazio que ele tem dentro de si. Pois nós sabemos, nada neste mundo preenche essa ausência de Deus. Você pode ter riqueza, você pode ter fama, mas riqueza e fama, quem tem sabe, traz muito cansaço, muitas ocupações, muitas tarefas, e algo fica vazio dentro do homem. E esse vazio, a riqueza não vai preencher, a fama não vai preencher. É o vazio que reclama uma presença. É o vazio que reclama a presença de Deus. Pois o homem nasceu de Deus, nasceu para Deus, e só vai ter paz, só vai ter realização completa quando ele voltar para Deus. Quando ele entender que Deus deve habitar dentro dele. Isto é um plano de Deus. Deus deseja que isto aconteça na vida de cada ser humano. Deus projetou viver dentro do homem. Principalmente agora, em nossos dias, estas coisas estão acontecendo. Já faz 2000 anos que o Espírito Santo veio, exatamente para preencher este vazio. Mas acontece que o homem não entendeu esta mensagem. Não entendeu esta mensagem. Enquanto não entender esta mensagem, sua alma terá um espaço vazio. Dentro dele há um espaço vazio, que a fama, que a riqueza, que as atividades deste mundo, que a agitação destes dias não preencherão. E quando não preencher este espaço com a presença de Deus, um outro elemento vai ocupar esse espaço. A depressão, a angústia, a falta de segurança. Estas doenças vão invadir esse espaço vazio. Pois, na verdade, toda doença é espiritual. O homem é atacado primeiro no espírito. Depois, com o espírito abatido, aí então, a doença passa para a carne. A doença passa para a carne. A doença é espiritual. Na cruz nós podemos ver isto perfeitamente, o que aconteceu com Jesus Cristo. Se a gente olharmos para a cruz, lá está Jesus Cristo crucificado. E de repente ele diz: Pai, por que me desamparastes? Ele sentiu que a presença de Deus
tinha saído dele. Ele sentiu que a presença de Deus tinha saído dele. Jesus sentiu a ausência da presença de Deus. Ele tinha vivido a vida toda na presença do Pai. E de repente, ali na cruz, algo aconteceu. Algo estranho no seu espírito. Ele viu que houve um desligamento no seu espírito. O mundo não conseguia ver esse deslocamento. Todos que o contemplavam só podiam ver o corpo físico de Jesus Cristo. Mas não podia ver o homem interior de Jesus Cristo, o espírito dele. Mas ele exteriorizou esta condição de separação de Deus. Pai, por que me desamparaste? Foi um clamor terrível daquele que nunca havia perdido a presença de Deus. Agora estava desvinculado. Qual a causa fundamental? O pecado da humanidade caiu ali sobre ele. Naquele momento, ele sentiu o pecado nele. E os destroços do pecado nele. Ele sentiu o pecado em seu espírito. Ali não foi em seu corpo. Ali ele sentiu o pecado no seu espírito. E o resultado, produto do pecado, que caiu sobre ele, que foi imputado, jogado sobre ele. Ele não tinha pecado, mas o pecado dos homens, as enfermidades dos homens caíram sobre ele. E de repente, ele se vê num outro lugar. Num outro lugar. Jesus estava num outro lugar. Não estava mais na presença de Deus. Por que me desamparaste? Jesus se viu num outro lugar. Que lugar estava Jesus? No lugar do pecado. No lugar do pecado. Ele sentiu o preço do pecado, a separação de Deus. E a separação de Deus é igual à morte espiritual. Aí Jesus estava morto. Quem o matou? O pecado. No espírito. Primeiro atacou o espírito de Jesus Cristo. E ele clamou. E naquele clamor ele identificou o que estava ocorrendo com ele. O mundo que olhava para ele, aqueles que estavam em volta só viam seu corpo, não estava vendo o sofrimento do homem interior, o sofrimento do homem espiritual, a morte do homem espiritual, a separação do Pai. E ele clamou. Ninguém entendeu nada. Uns até zombavam do clamor dele. Então ele está chamando para o seu pai. Está chamando por Elias, chamando por alguém aí para vir socorrer ele da cruz. E zombavam dele. Não sabiam o que estava acontecendo com Jesus Cristo. Não viam o que acontecia no espírito de Jesus Cristo. E o quadro é, ele mudou de lugar ali. Ele saiu do lugar da presença de Deus para o lugar da ausência de Deus. O pecado. A morte espiritual. Logo depois, poucas horas depois, aquele corpo, que era como o corpo de Adão, que não podia morrer. Não podia morrer. Era como o corpo de Adão. Quando recebeu o pecado, o veneno do pecado, o corpo adoeceu. O corpo morreu. Morreu o corpo de Jesus Cristo. Por causa do pecado. Então o pecado ataca primeiro o quê? O espírito. Depois ele ataca o corpo. É a separação de Deus. É outro lugar. Nós podemos ver essa questão do outro lugar com Adão. Adão foi criado por Deus. Deus soprou em Adão. E ele tomou vida. A vida de Deus. E a primeira característica de Deus é o amor. Então havia
uma identidade entre Adão e Deus. Havia o amor, havia um relacionamento. E eles andavam pelo jardim. Adão e Deus andavam pelo jardim. Havia uma comunhão perfeita, uma perfeita identificação entre Deus e o homem. E um belo dia surge uma pergunta. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Essa pergunta denotava uma mudança de lugar. Onde estás? Adão havia mudado de lugar. Adão havia mudado de lugar. Adão já estava numa outra condição, onde Deus não podia vê-lo. E onde Adão não podia ver Deus. O que aconteceu? Houve uma mudança de lugar. Deus queria ouvir da própria voz de Adão. O que aconteceu? A mudança de lugar. A confissão de Adão. Então nós temos aí que aprender lições da presença de Deus. A mudança de lugar de Adão. Mesmo Adão em pecado, ele não podia ver a presença de Deus. Mas uma coisa muito importante deve ficar conosco hoje. Ele podia ouvir a palavra de Deus. Ele podia ouvir a voz de Deus. Isto traz um significado no seu bojo. Mesmo que você esteja em pecado, você pode ouvir a voz de Deus. Deus fala, mesmo como está em pecado. A palavra de Deus é mais forte que o pecado. E é a palavra de Deus que vai trazer o homem de volta para a posição inicial. Nós temos que prestar atenção a isso. A palavra de Deus é mais forte do que o pecado. Adão em pecado não podia ver a presença de Deus. Estava destituído da presença de Deus. Mas, na sua misericórdia, Deus emite a sua palavra. E o homem em pecado pode ouvir a palavra de Deus. É assim que nós hoje podemos entrar no caminho de volta para Deus. Como nós vamos entrar no caminho de volta para Deus? O único caminho é ouvir a palavra de Deus. E onde você vai ouvir a palavra de Deus hoje? Hoje a palavra de Deus está nas Escrituras Sagradas. Deus quer que meditamos nessas palavras de uma maneira contínua. Medite nesta palavra dia e noite. Deus quer uma comunhão com o homem. E o homem hoje tem comunhão com Deus através da sua palavra. E assim ele vai atingir a volta do estágio da presença de Deus. Ele vai andar na presença de Deus, na atmosfera de Deus, hoje, no aqui e no agora. O caminho de recuperação, o caminho de volta é ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então temos que guardar as boas novas de Jesus Cristo. Temos que guardar as suas mensagens, pois ele disse, eu sou o caminho. Agora você pode ver claramente quem é o caminho para ir a Deus. É a palavra de Deus. Unicamente pela palavra de Deus você vai a Deus. E você sabe agora que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, como podemos voltar hoje, nos dias atuais, para a presença de Deus? Unicamente através da leitura, da meditação na palavra de Deus. Assim voltaremos àquela fase de comunhão com Deus, viver na presença de Deus, viver na companhia de Deus, como Adão gozava dessa presença, dessa companhia de Deus. Hoje nós podemos gozar da presença de Deus. E a forma é meditarmos na sua palavra, de dia e de noite. Isso vai trazer a presença de Deus em nossa vida. Deus quer esta constância.
constância na presença de Deus. Assim como o peixe vive na água, nós devemos viver na presença da palavra de Deus. É uma boa nova, não é?